Fala pessoal, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro, tô ao lado aqui do Fabrício Calazans e a gente vai fazer uma entrevista muito especial, que é com o técnico Guilherme Dalladea, recém-contratado pelo Atlético, estava no Corinthians, tá? Já foi campeão com a seleção brasileira, foi campeão também no Clube Paulista e chegou com muito status para ocupar o cargo no time sub-20 do Galo, que logo logo vai disputar a Copa São Paulo de futebol e buscar o tetracampeonato, né, Fabrício? Então, um entrevistado muito especial que a gente tem nessa tarde de terça-feira. Com certeza, até porque uma das premissas do mandato do Sérgio Coelho, agora reeleito, é justamente categoria de base. E ele prometeu uma atenção muito especial, falou que vai estar diretamente, não apenas nas viagens do profissional, como visitando o CT, e prometeu também estar mais atento ainda às categorias de base. É o futuro do clube. E agora SAF, nada melhor do que ter retorno através das categorias de base. Exatamente. Então vamos chamar para a roda aqui o nosso entrevistado, Guilherme Dalladea. Guilherme, prazer estar falando com você. Muito obrigado por ter esse tempo, né? Tirar esse tempo para atender Itatiaia. E em breve a gente espera te receber aqui também para conhecer a nossa casa. Boa tarde, amigos da Itatiaia, Henrique, Fabrício, é um prazer imenso estar falando um pouquinho da categoria de base do Clube Atlético Mineiro. Agradecer muito a recepção que eu tive dentro do clube, eu acho que isso nós temos que enaltecer ao presidente Sérgio, ao Rodrigo, ao Damiani, que foram as pessoas que fizeram o convite a mim, e mais um convite é um desafio, e como você disse anteriormente, Henrique, enaltecer o trabalho das pessoas que trabalharam comigo, que essas pessoas também foram fundamentais pelas minhas conquistas, né? E eu acredito muito em conquista, em legados. Por onde eu passo, eu quero deixar um grande legado, como é a minha marca, e nada mais melhor do que também deixar aqui em Minas, no Clube Atlético Mineiro, no Galo. Então, é um prazer imenso falar com vocês, estou à disposição, sem problema algum, que eu acho que é importante também o nosso público entender um pouco mais do que vem acontecendo dentro da cidade do Galo. Antes da gente começar, você falou que trabalhou com o Paulinho, eu tô errado? Atacante. Sim, o Paulinho. Eu tenho alguns atletas que estão aqui, Henrique, que eu trabalhei, né? Mas pode continuar. Aí eu me estendo aqui com os atletas. Eu ia te perguntar isso. É porque o Paulinho foi para a Europa, né? Talvez de forma precoce. Não teve o sucesso, né, na Alemanha. Retorna ao país. O Hulk era artilheiro do Galo. Foi artilheiro em 2021, 2022. Paulinho chega e quebra essa hegemonia do Hulk. E os dois tendo um casamento perfeito ali. Então, recuperando o futebol aqui no Atlético. Então, eu queria que você falasse especialmente, né, de como você conheceu o Paulinho e se é surpresa ver o Paulinho desse tamanho. Quando a gente fala esses jovens atletas que são um pouquinho acima da média dos outros da idade, o Paulinho vai para fora do país, como todos os outros jovens brasileiros que saem muito cedo, precocemente, é a minha visão. Não que eles não tenham que ir, mas eu acho que é muito precoce. E quando eu falar, e a gente vai ter uma outra oportunidade, quantos desses atletas a gente leva para fora e perde? A gente perde. Olha, ele foi, mas o Paulo tem uma cabeça muito diferente dos outros atletas. O Paulo foi convocado comigo em 2015, ele foi campeão sul-americano comigo em 2015. Eu o convoco pela primeira vez pela seleção brasileira. Ele atuava pelo Vasco da Gama, e o Paulinho sempre foi um atleta que, para mim, sempre taticamente foi um jogador que pensava na frente de outros. E o Paulo foi se desenhando dentro da própria seleção brasileira isso. Ele passa pelo Sub-15, ele passa pelo Sub-17 com o finado Carlos Amadeu, ele é campeão sul-americano Sub-15, Sub-17, e naquela geração que vocês vão lembrar, que é a geração do Paulinho, que iniciou lá em 2015, nós tínhamos Vinícius, a gente tinha o Endrio, que era do Galo, um volante longilíneo, canhoto, um jogador que eu falava que é o pé na bola o tempo todo, muito competitivo. O Christian, como é o goleiro, que é uma geração 2002. O Atlético sempre revelou bons jogadores para a seleção brasileira, sempre teve isso. E o Paulinho mostrava para a gente um comportamento, principalmente
da 15 para 17, que muitas vezes não parecia que ele tinha 17 anos, pelo entendimento tático dele. Quando nós vamos para a Copa do Mundo na Índia 2017, o grande protagonista seria o Vinícius Júnior, mas com a venda dele ao Real Madrid, o Vinícius não pôde ir para a Copa do Mundo. E quem foi o protagonista da seleção brasileira e da Copa do Mundo foi Foden, da Inglaterra, e Paulinho, da seleção brasileira. Então, o Paulo sempre desenhou para mim um poder cognitivo muito grande. O Paulinho não era tanto de fazer gol, mas o Paulinho era um cara que abria espaço para outros fazerem gol. E o Paulinho se torna, dentro da seleção, depois sub-20, olímpica, até com o André Jardine. O André, o tempo todo nós estávamos juntos, o André falava: Guilherme, o que você vê do Paulinho? O Paulinho é um cara que vai abrir espaço para o Matheus fazer gol, outros atletas fazer gol. E o Paulinho me surpreendeu positivamente na Olimpíada, fazendo gol contra a Alemanha. Então, poxa, eu vejo hoje o Paulo aqui no Atlético, ele me viu, ele falou: professor, o senhor está aqui, que legal. Até o filho, nós estávamos conversando com o Filipão, ele falou: professor Felipe, ele que me levou pela primeira vez na seleção, ele que me ensinou muitas coisas. Eu falo que eu não ensino ninguém, eu tenho uma pequena passagem na carreira desses atletas, como outros que aqui estão. Bruno Fux também esteve com a gente na seleção, e o Igor Gomes esteve comigo no São Paulo, no Sub-14, Sub-15. Então é muito gratificante para um treinador chegar e ver o patamar que esses atletas estão. Poxa, para mim vale mais que um título. Poxa, eu consegui desenvolver, fiz parte do crescimento desses atletas e hoje são peças fundamentais no Atlético, como o Paulinho, vejo. Esse ano o Paulinho foi o Paulinho da Arena, né? O Paulinho do gol da Arena MRV. Então, fico muito feliz e espero que ele ainda continue contribuindo para o Galo, mas também, quem sabe, agora para uma seleção brasileira, que ele foi recentemente convocado. É um jogador que merece todos esses status, porque trabalhou muito. Eu sei muito bem de onde ele veio, como foi estimulado, e hoje ele está colhendo tudo aquilo que ele plantou, né?